fraca. Amém? Queria convidar a igreja, alguns aqui já viram uma versão dessa mensagem, mas eu queria convidar você a abrir comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 27. Nós temos exposto aqui semana após semana, né, o Evangelho de Lucas. Na semana passada nós tivemos a cura do paralítico, né, em Cafarnaum, e hoje nós vamos ler a partir aqui da vocação de Levi. Diz assim o texto, Lucas 5, a partir do 27. 5 a partir do 27. Tem como título essa mensagem: chamarmos à mesa da graça. Diz o texto: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondendo Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Só até aí. Deus amado, Pai querido, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, Pai. Te peço, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor seja gigante no nosso meio, Pai, de tal modo, Deus, que a Tua palavra seja clara, Senhor. Fale, Senhor, de modo, Jesus, a nos alimentar e fortalecer para a honra e glórias do Teu nome. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Esse texto, como disse, ele segue aqui dentro do capítulo 5 de de Lucas, onde nós temos visto, né, o empenho do evangelista Lucas em apresentar a Teófilo, né, toda uma narrativa sobre a vida de Jesus, verdadeiramente apresentando a boa nova, aquele que outrora Lucas já havia evangelizado, mas agora de posse de informações fidedignas, de posse de uma apurada investigação, assim diz o capítulo 1 de Lucas. Ele traz detalhes e momentos muito específicos da vida do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, onde ele traz todo um entendimento muito oportuno, onde na passagem anterior da cura do paralítico em Cafarnaum, nós vimos a autoridade de Jesus, não somente para curar, mas inclusive para perdoar e salvar. Algo que era notório, que só Deus o poderia fazer, revelando assim a sua natureza divina. Mas nós, no texto que nós lemos aqui, começamos a história, né? Mais uma vez Jesus recrutando um dos que são os seus discípulos, como vemos aqui Levi, mais tarde conheceremos como Mateus, é o autor do Evangelho segundo Mateus. E Levi, ele era publicano, cobrador de impostos, né? E Jesus vai ver no seu local de trabalho, ali na coletoria mesmo, e chegando ali, ele simplesmente vai chegar para Levi e dizer: segue-me. E o texto diz que Levi larga tudo e vai com o Senhor Jesus. Vai dizer toda a situação odiosa que viviam os publicanos, né? A gente às vezes tem que explicar um pouquinho. O publicano, por ser um cobrador de impostos terceirizado dos romanos, ou seja, de um modo geral, os publicanos, eles acabavam inserindo um imposto a mais, uma taxa a mais sobre os impostos já pesados dos romanos, porque era assim que eles obtinham o seu lucro. Eles não eram funcionários de Roma, mas trabalhavam, né, ajustados, né, com o governo romano, que pesava muito
muito, e a gente já conversou isso aqui em outras ocasiões, essa cultura da cobrança de impostos de Roma, ela vinha cada vez mais apertando aquele povo, né? E isso trazia grande revolta. Então, quando eles olhavam um publicano, o que eles viam era um traidor, uma pessoa que estava agindo contra o próprio povo, uma pessoa que não tinha coração, não tinha compaixão, estava colocando os seus ganhos à frente da preocupação e do zelo para com o seu povo. Vale dizer que justamente fariseus e os saduceus e todo o sinédrio, que muito julgavam os publicanos, agiam praticamente da mesma forma, pois comiam, né, das migalhas da mesa dos romanos. Eles desfrutavam justamente de toda essa aliança com o governo romano. E nós vemos que Levi, ao seguir o Senhor Jesus, no texto ele vai dizer que então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Entendemos que até aquele momento Levi, o Mateus, ele desfrutava de uma condição financeira boa. Ele tinha, né, por ser publicano, recursos financeiros, mas ao que tudo indica, ainda não havia se encontrado com o próprio Deus ao ponto de largar tudo. E um dos entendimentos que temos, que esse grande banquete, né, que o texto diz exatamente um grande banquete, era justamente uma forma dele se desfazer de tudo que ele tinha, porque a partir dali ele passa, assim como os demais apóstolos, né, do Senhor, a seguir viagem com o Senhor Jesus. Ou seja, ele já não tinha a partir dali lugar fixo. Então ele queima, né, vamos dizer assim, tudo que tinha, e ele escolhe fazer isso através de um grande banquete. E curiosamente, para esse banquete, ele vai chamar as pessoas com quem ele lidava. Ele não tinha como lidar, né, com outras pessoas do povo judeu, porque na maioria ele era odiado, ele não podia nem falar com as pessoas, ele ao andar na rua, ele era afrontado. Então ele convida, e o texto vai dizer que ele convida numerosos publicanos, vários outros, muitos outros, que vão. E eu hoje cedo, conversando sobre esse texto, eu falava que talvez alguns nem soubessem que estavam indo para a mesa estar com o Senhor Jesus. Outros talvez até soubessem e não se importassem. Outros talvez só estivessem indo pela oportunidade de um grande banquete, uma mesa farta. Seja o motivo qual for que levou aqueles homens à casa de Levi, o fato é que eles foram para um encontro precioso com o Senhor Jesus. Eu imagino a alegria de Levi, justamente um homem, vamos colocar no seu primeiro amor, né, no seu primeiro momento com o Senhor Jesus. Ele próprio não tinha nada para oferecer ainda àquelas pessoas, ele nada havia aprendido ainda com o Senhor Jesus, mas ele sabia que aquela palavra de vida que havia vindo sobre ele poderia ir sobre outros, e ele faz questão de levar aquelas pessoas à presença do Senhor Jesus. E aí eu já começo dizendo um detalhe, porque é justamente na mesa da comunhão que se revela a graça do Senhor Jesus. É justamente nesse momento onde as pessoas se reúnem que Jesus tem o seu poder manifesto, a sua pessoa divina mais facilmente se revela. Dessa forma multidões o buscavam, dessa forma muitos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque era no meio do povo, muitas das vezes o povo oprimido, o povo perseguido, o povo desprezado. E eu disse até hoje cedo que esta mesa posta por Levi, onde ali nós temos publicanos, pecadores, todos assentados ali, é justamente um momento especial. Foi o melhor jantar que Jesus podia desejar, foi o melhor momento que ele podia ter, justamente cercado por todos aqueles tão desprezados. Mas ele ali estava com seus discípulos,
mostrando que ele não fazia acepção de pessoas, mostrando que ele tinha uma palavra de vida para cada um deles. E assim como Levi, né, nós temos isso e devemos nutrir isso em cada um de nós, né? Da mesma forma que Levi preparou um grande banquete para introduzir aquelas pessoas desprezadas à presença do Senhor Jesus, que eu e você sempre estejamos trazendo pessoas diante do Senhor Jesus. Porque, irmãos, eu não sei vocês, eu não sei se isso acontece só comigo, mas é muito comum na minha vida, às vezes, eu estar convivendo com uma pessoa, com pessoas que estão passando por lutas, provas, dificuldades, e eu não tenho nada a oferecer. Eu lembro de João e Tiago, Pedro e João, na entrada do templo, onde aquele paralítico, né, esmolava, e ele, vão falar, olha, eu não tenho prata nem ouro, porque se tivesse eles dariam. A vontade era dar prata e ouro, a vontade era contribuir para que aquela pessoa tivesse algum conforto, era ajudar aquele homem, mas isso eles não tinham prata nem ouro, eram pessoas desprovidas de recursos financeiros. Mas o que elas tinham? Elas tinham Jesus, elas tinham uma palavra de vida, elas tinham um milagre para oferecer àquele homem que jazia àquela porta, e aquela palavra que eles trouxeram fez toda a diferença na vida daquele homem. Nós não sabemos como Deus há de agir na vida de uma ou de outra pessoa, mas nós sabemos que Ele há de agir na vida de todos, e o mais importante é agir mediante a sua palavra. Se nós trouxermos as pessoas diante da palavra de Deus, a fé virá, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir a palavra do Ney, a fé não vem pelo ouvir a palavra de um grande palestrante, um homem com grande sabedoria pessoal. A fé que faz a diferença, a fé que revela o Espírito Santo em nossos corações, essa fé vem do coração de Deus, essa fé só vem pela palavra. Então que eu e você continuemos refletindo isso, porque nós temos que ter um coração disposto a compartilhar aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos guardar só para nós. E parece estranho falar isso, né? Não, ninguém faz isso, mas a gente faz sim. A gente faz sim, porque uma das bases desse texto aqui é mostrar que Jesus chamou para a sua mesa aqueles que, de um modo geral, não mereciam estar lá, irmãos. Entenda isso. Às vezes, a igreja do Senhor, ela quer ficar no seu conforto e ter nos seus cultos, ter nos seus eventos, ter nos seus momentos, só crente, só gente que já é do Senhor Jesus. Queremos, né? Isso é bom também, né? Estar cercado por irmãos, né? Por aqueles que comungam da mesma fé. Isso nos fortalece, isso nos anima. Mas o nosso objetivo enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo na terra, é estarmos levando justamente a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem, aqueles que, como nós outrora, carecíamos muitíssimo da misericórdia de Deus, de tal modo que, se não fosse por essa misericórdia, hoje estaríamos condenados. Mas aí nós vemos no verso 30, né, a crítica dos religiosos, que é justamente o que eu estou falando. Justamente no verso 30 é quando ele vai ter a presença mais uma vez, né, dos fariseus, escribas, que vão dizer: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Questionando, né, afrontando ali, o que é isso? Por quê? Eu costumo dizer que, por mais que Jesus ensinasse coisas que eles não entendessem ou não concordassem, era comum Jesus se assentar e ensinar
Os judeus, de modo geral, que vinham em busca de rabinos e sábios para aprender, fosse da lei, fosse de revelações do Senhor, mas nunca publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores, irmãos, entendam, pecadores são aqueles que não faziam parte, né, da tradição religiosa daqueles fariseus, saduceus, todo aquele espectro de vida que eles haviam determinado para aquele povo, que não era o que estava na lei, mas era o que eles queriam que fosse, e assim eles julgavam sobre aquelas pessoas, né, um pesado governo, vamos dizer assim. Mas quando eles trazem isso, essa crítica, né, mostrando como se pelo andar, falar com aquelas pessoas que não pensavam como eles, que não conheciam as coisas como eles conheciam, que isso fosse de algum modo contaminar aqueles discípulos, aquele mestre, aquele ensino, quando na verdade é o contrário. Quando na verdade é o contrário. Nosso pecado não suja Jesus. Quando o nosso pecado alcança as vestes do Senhor Jesus, somos purificados. Quando alcançamos a Cristo, todo pecado em nós bate em retirada. Quando toda morte que habita em nós se chega à presença do Senhor Jesus, ela desaparece, porque Jesus é a fonte de toda a vida. Eu e você temos que entender o poder transformador do que é estar na presença de Jesus. E às vezes nós temos que entender que é necessário que a igreja seja esse corpo que exala cura, que exala salvação, que exala transformação. Nós temos como luz do mundo. Foi isso que Ele nos fez. Ele nos fez luz do mundo, onde nós temos de estar irradiando uma luz que dissipa as trevas e cura aqueles que são doentes. Nós vamos falar disso a seguir. Nós não devemos estar preocupados se estamos falando para pessoas que às vezes a gente fala assim, não adianta. Ele tem um coração muito duro, ele é muito mau, ele é muito cabeça dura, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Irmãos, nós também, se hoje nós estamos e desfrutamos da glória de Deus em nossas vidas, se hoje nos tornamos novas criaturas, não tem nada a ver com o nosso mérito. Não é porque em algum momento nós éramos muito inteligentes, muito receptivos, muito bom. Não era não, irmão, não era não. É porque Deus sempre foi bom, é porque Deus sempre foi misericordioso, e porque a sua graça não levou em conta a nossa ignorância e o tempo que éramos seus inimigos. Porque é isso que todo humano é, enquanto não se rende aos pés da cruz. É inimigo de Deus, todos. Mas nós temos de ter essa mentalidade de nos assentarmos, não como o Salmo vai dizer, né? Não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Sentar na roda dos escarnecedores é concordar com os escarnecedores, é escarnecer como eles escarnecem. Não é isso. Mas nós devemos falar para os escarnecedores, falar para aquele que hoje bate no peito e diz que é ateu, para aquele que bate no peito e diz que não acredita nas coisas que nós acreditamos. Nós temos que falar para essas pessoas. O Evangelho é pregado através da palavra. Nós temos de falar com essas pessoas. Não adianta nós queremos ficar no nosso mundinho. Não adianta, nós temos de interagir. No verso 31, Jesus vai dizer que Ele veio para os que precisam de médico. Ele vai dizer assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A gente conhece, né, Jesus como médico dos médicos, né? E Ele é o grande médico dos pecadores. Mas algo muito curioso, que foi mesmo com todos nós, é que nós, enquanto não tivemos o
contato com a luz, com a graça, com o próprio Cristo, nós sequer éramos capazes de nos ver como pecadores. Nós achávamos que nós éramos muito bons. Quem aqui, né? Eu podia falar, Tati de primeira pedra. Quem aqui não pensou em algum momento da sua vida, não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada errado, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu esmolo, eu faço tudo que está ao meu alcance, eu vou para o céu. Eu vou para o céu, porque em algum lugar alguém disse que o céu é separado para os bonzinhos, né? E quem não é bonzinho vai para o inferno. Mas a Bíblia não me disse isso. A Bíblia me disse que todos que não têm a graça, a salvação dada por Cristo Jesus, Ele é quem abre. O Evangelho é a chave que abre a porta estreita, que conduz à salvação. Sem Evangelho, sem arrependimento, sem nova vida, de nada adianta ser bonzinho. De nada adianta ser bonzinho. Nem você está dizendo então que a gente tem que ser mal. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que os nossos atos não são motivo de nós sermos salvos. Uma vez que Jesus nos curou de nosso pecado, Jesus revelou que estávamos doentes e arrependidos aos pés da cruz, nós confessamos esses pecados e clamamos pelo seu perdão, fomos perdoados. Já não somos quem éramos, hoje somos novas criaturas, transformadas, não somos mais como éramos, e hoje agimos para a honra e glória de Deus. A Bíblia nos ensina que hoje, tudo o que fizermos, a Bíblia vai dizer que tudo que chegar às nossas mãos, nós devemos fazer como se fosse para a glória de Deus, não para homens. Se eu estou varrendo o chão, que eu varra esse chão para Deus. Se eu estou lavando o copo, que eu lave esse copo para Deus. Se eu estou fazendo o meu serviço diário, que eu faça não para os homens, mas para Deus, com alegria, com desprendimento, como nova criatura. Porque a marca é que você mudou. Outro dia, eu conversava, eu já falei isso algumas vezes, nós temos que tomar muito cuidado, porque existe o que está se chamando, né, desde da Segunda Guerra, desde a década de 40, a graça barata. Eu comentei mais cedo sobre isso. A graça barata é quando você diz para uma pessoa que não conhece Jesus, simplesmente que se ela declarar com os lábios dela que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que ela está salva. E aí ela faz isso. Ela fala o quê? Peraí, você está dizendo que é só eu falar que Jesus é o meu Salvador e que eu estou salvo, que eu não vou mais para o inferno? É só você falar. E aí a pessoa fala empolgadão. Ele fala, não, eu creio. Opa, eu quero isso para mim, o que é bom, eu quero. Mas essa pessoa não se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa continua como ela sempre foi, irmãos. Não está salva não, irmãos, porque não se trata de palavras, se trata de ser nova criatura. Arrependei-vos é um grande discurso. Jesus sai do deserto já falando, arrependei-vos. Nós temos de nos arrepender. Isso não vem de mim, de você, irmãos. Isso é dom do Espírito Santo. É o contato com a palavra de Deus que vai nos revelar que existe um Deus que tem as mãos estendidas para salvar, para perdoar pecados, mas de todo aquele que de fato se arrepende dos seus pecados. Nós precisamos de médicos. Do médico dos médicos que cura pecados. E aí tem uma pegadinha no último verso aqui no 32, que o Senhor Jesus diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uma pegadinha assim. Jesus quase que brinca
com aqueles fariseus que estão ali questionando, o Senhor Jesus. Por quê? Porque os fariseus e esses escribas, esses sacerdotes, todos daquele período, eles se achavam muito justos. Justo era aquele que estava junto à justiça, junto a Deus, aquele que tinha certeza de que estava fazendo a vontade do Altíssimo, e por isso podia ser contado entre os justos. Assim eram os religiosos daquele tempo, e assim são os religiosos do nosso tempo. Infelizmente para vocês, e Jesus bem sabia, o que Romanos, através de Paulo, vai nos dizer no capítulo 3, verso 10, que não há um justo sequer, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós, no mundo presente, desde Adão, não há um que não tenha pecado, não há um sequer que esteja junto à vontade de Deus, não há um sequer que esteja aliançado na justiça do Altíssimo. Todos estamos perdidos em nossos pecados, perdidos em nossos delitos contra Deus. Mas Jesus veio justamente, por isso ele não veio atrás daqueles que se acham justos. Ele veio atrás daqueles pecadores. Ele veio para levar esperança. Ele veio para trazer luz. Ele veio para ser o sal da terra. O sal, ele expurga aquilo que pode estragar a carne. O sal, ele não somente ele conserva, como ele valoriza o próprio sabor, a própria essência daquilo onde ele está. Outro dia um amigo falava, sobre justamente um dos detalhes do sal, porque o sal é um tempero. E aí um rapaz de cozinha falava assim: então, cuidado, o sal, ele não é simplesmente um tempero, ele na verdade desperta um sabor que está ali. Ele não traz um novo sabor, ele desperta, ele traz à tona o sabor que estava ali. Isso é algo interessante para mim e para você, que em algum momento entendemos que era necessário que nós morrêssemos para o mundo. Foi interessante isso, porque morremos para o mundo, mas em Cristo Jesus fomos ressuscitados, fomos feitos novas criaturas, mas porque Ele é misericordioso, não deixamos de ser nós mesmos, não nos tornamos autômatos como robôs, figuras animadas sem vontade. Muito pelo contrário, Ele despertou aquele projeto que Ele já tinha meu e seu, e Ele falou: aquele rascunho, agora eu vou começar a transformar numa grande obra de arte. É isso que Ele vem fazendo comigo e com você, com todo aquele que em suas mãos entregou a sua vida. Nós não somos como éramos antes, como ovelhas desgarradas. Hoje nós fazemos parte do rebanho do grande pastor. Hoje Ele é quem nos conduz ao aprisco, Ele nos conduz à boa obra, Ele é quem completa em nós a boa obra. E eu espero sinceramente que todos nós, em todo tempo, estejamos entendendo. Uma das coisas que eu quero sempre quando eu tenho a oportunidade de a gente trazer a Escritura, é que nós temos que entender que este Evangelho, que esta palavra, ela não é simplesmente, ela também é para nós, para nos fortalecer, nos lembrarmos daquilo que nos salvou, lembrarmos do amor, Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas esse Evangelho, antes e acima de tudo, quando dito para a igreja, quando trazido à nossa memória, é para que eu e você usemos essa boa nova para falarmos àqueles que não a conhecem. Vocês entendem que ao conhecer esta passagem, nós hoje, todos nós que aqui estamos, todos que estamos ouvindo essa mensagem, nós hoje somos, pelo Espírito Santo, capacitados a chegarmos para um estranho
um grande banquete, e Jesus se assentou em uma roda de pessoas que nunca o haviam visto, pessoas que não o conheciam, pessoas que eram destratadas pela sociedade, pessoas que eram odiadas, pessoas que não mereciam socialmente nada, mas ele não as via assim. Ele via a preciosidade de suas vidas, pessoas que podiam e foram, em nome de Jesus, transformadas, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todo aquele que nele crê e se arrepender dos seus pecados será feito nova criatura. Esta mensagem é uma mensagem de esperança. Essa mensagem é uma mensagem para nos transformar e fazer de nós portadores de boas novas. Que o Senhor Jesus complete em nossos corações, nos fortaleça, nos alimente, faça de nós verdadeiros discípulos, motivados a compartilhar daquilo que Ele tem nos dado, como quem compartilha um grande banquete. Amém? Que o Senhor Jesus complete essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus eu agradeço. Amém?